Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hiperconvergência, né? Um projeto viável e case de sucesso. Eu sou o Bruno Emanuel, sou um servidor do IFMA atualmente. Eu sou concursado, estatutário, mas já tenho 20 anos já de mercado na área de TI. Tenho certificações Java, LPI, sou professor universitário, uma pós-graduação em gerência de projetos. E esses aqui são os meus contatos, né? Se alguém quiser tirar mais alguma informação depois, ou fazer alguma observação, pontuar alguma coisa, fique à vontade para entrar em contato, tá? E vamos seguir aqui, tá? Em cima, vocês podem ver, eu deixei aberto para quem quiser colocar algumas perguntas, eu vou deixar as perguntas para o final, tá? Mas se vocês quiserem já ir lançando, podem lançar nesse link que está logo acima, aqui, slidesappgo.gl/nfbwy, e já podem lançar as perguntas, tudo bem? Vamos lá. Esse case ocorreu no Instituto Federal. O Instituto Federal do Maranhão, para quem não tem conhecimento, ele hoje era a antiga escola técnica, né? Hoje tem a parte de segundo grau e a parte de graduação, cursos de graduação dentro da instituição. O IFMA hoje é composto por 28 campi, a gente tem aproximadamente 28 mil alunos e 1.300 servidores trabalhando na instituição. O IFMA tem pontos espalhados por todo o estado do Maranhão e tem previsão de abertura de novos campi para poder atender melhor o público maranhense, né? É uma instituição bem grande, tá? Tem vários projetos, tudo mais. E o que acontece? No IFMA ainda não tinha um setor de infraestrutura e tinha algumas coisas, alguns projetos que precisavam encaminhar, né? Então a nossa equipe toda, 7 pessoas na área de infra, recebeu dentre vários desafios, recebeu um desafio muito grande no ano de 2014. Primeiro, a gente tinha que aumentar os requisitos de estrutura, tinha que prover melhores serviços para todos os nossos usuários, e no caso de usuários aí a gente pode tanto o funcionário da instituição, quanto o professor, quanto alunos e a população no geral, né? O IFMA tem outros projetos também que não atende só alunos, ele também atende comunidades e tudo mais. Então a gente tinha sempre uma demanda crescente de estrutura, de requisitos. Para isso a gente precisava aumentar a nossa estrutura. Porém, foi um período em que o orçamento estava sendo reduzido, né? Não somos uma instituição privada, é uma instituição pública e dependemos dos repasses que são feitos para nós, tá? Então, qual era o problema que a gente tinha? A estrutura existente que a gente tinha os equipamentos que não estavam em end of life eram softwares que já estavam expirando, né? Ou já haviam expirado as suas licenças. E só a renovação do parque e ampliação de recursos estava orçada em 4,5 milhões de reais, né? Isso envolvia compras de storage, de lâminas para o Blade, HDs, trocas de no-break, então toda a estrutura que precisava de uma manutenção, todo o parque precisava de uma renovação. E aí o problema que a gente tinha era isso, a gente tinha pouco dinheiro, necessidades crescentes, e tinha que arranjar soluções para isso. Dentre as solicitações que a gente teve, o nosso projeto, ele tinha como pontos a serem atingidos, a gente tinha que ter menor custo na nossa infraestrutura, seja para ampliação, seja de manutenção dela, porém tinha que manter a qualidade ou aumentar a qualidade dos serviços prestados à comunidade como um todo. A gente tinha que permitir a expansão mais tarde disso, ou seja, não adianta só comprar os equipamentos agora, a gente tem que pensar que daqui a 1, 2 anos a gente possa expandir isso, sem precisar trocar todo o parque. Tinha que estar em conformidade com a legislação,
A gente, como instituição pública federal, a gente tem que atender diversos requisitos, tá? A gente não pode simplesmente comprar equipamentos que não têm uma durabilidade maior do que 3, 4, 5 anos, equipamentos que não tenham possibilidade de troca, equipamentos tem que ter toda uma previsão do projeto. Então, a gente tem uma série de regras, série de leis que a gente tem que atender num projeto desse. Um tempo de resposta para soluções tinha que ser baixo, a gente não pode pensar num SLA de 24 ou de 48 horas, nossos SLAs têm que ser menores do que 4, 3 horas, né? E, claro, toda solução que fosse adquirida tinha que ter algum tipo de suporte, caso a gente precisasse de um atendimento. E aí partimos para o quê? Juntamos a equipe e começamos a coletar ideias, né? A gente começou a conversar, trocar informações, trocar conhecimento, porque a nossa equipe era muito heterogênea. Então, eu tenho 20 anos de experiência, tenho outros amigos que trabalharam, equipes da empresa, que trabalharam em instituições em São Paulo, Minas Gerais, em Brasília, mantendo também grandes estruturas também. Então, a gente começou a discutir as possibilidades e soluções que a gente poderia abraçar para resolver essa demanda, né? E mesmo depois de muita briga e de muita discussão, né, tiro e tapa, né, a gente foi aparando os pontos e chegando em soluções. E aí, nessas ideias e soluções que foram surgindo, vale lembrar que isso a gente estava falando em 2014, foi ventilado um ponto de hiperconvergência, né? Foi falado sobre a nossa estrutura, que era uma estrutura convergente, e a gente tinha a possibilidade de já partir, já que estava tudo em end of life, por que não partir para uma infraestrutura hiperconvergente, né? Mas assim como algumas pessoas que podem estar com dúvida, agora eu falando em hiperconvergência, a gente também estava em dúvida em 2014, porque hiperconvergência era uma coisa muito nova, né? Não era uma coisa comum, não era uma solução comum. Então, tinha poucas empresas, ou quase nenhuma empresa, que tivesse uma solução de hiperconvergência. Quiçá a gente saber o que era hiperconvergência. Mas antes de qualquer coisa, o que é hiperconvergência e o que é convergência? A nossa estrutura, eu falei para vocês antes, era convergente, né? O que é uma estrutura convergente? É uma estrutura definida por hardware. A gente tinha uma storage, né, com grande capacidade de armazenamento, tinha um servidor Blade, uma caixa Blade, né, onde você tem lâminas, então você dispõe de recursos de CPU, de bastante memória, né, de processamento como um todo, né, então, mais uma vez, mais um hardware, e switches que servem para atender essa rede, ou seja, a disponibilização dos serviços que estarão hospedados nesses servidores, bem como a disponibilização do espaço de armazenamento que estará na storage, né, que vai ficar guardado na storage. Então, essa é uma estrutura convergente. A infraestrutura hiperconvergente já parte para soluções baseadas principalmente em software. Então, o software, a storage, não vai ser mais um hardware dedicado somente para storage. Você vai ter um software que vai fazer, às vezes, da storage, né? Prover discos, prover área para armazenamento de arquivos, controles de acesso, tudo via software. Os servidores continuam a existir, mas agora eles têm, além de grande capacidade de processamento e de memória, eles têm os HDs nas barrigas deles, ou seja, a parte de armazenamento também está dentro da caixa do servidor, né? E os switches, para manter essa estrutura toda, né, toda essa conectividade, ou seja, os serviços se conectando na área de armazenamento, compartilhando o processamento e memória, esses serviços vão estar todos, os switches vão ser também switches virtuais, né? Vão ser equipamentos virtuais. Então, os switches e as bridges vão ser feitas todas via software, você vai estabelecê-las via software, tá?
E a grande vantagem da infraestrutura hiperconvergente é que você tem uma gestão unificada. A pessoa pode dizer, ah, mas gestão unificada eu também tinha na convergência. Sim e não. Você tinha a gestão unificada da storage no seu sistema de storage. Então, você tinha a gestão das VMs no seu sistema lá que controla a sua Blade. E você tinha a gestão dos switches dentro do hardware de switch. Na infraestrutura hiperconvergente, você tem um dashboard único, uma ferramenta única que controla todos eles de uma vez. Então, você consegue estabelecer regras de firewall, você consegue estabelecer bridges, você consegue criar máquinas virtuais, criar conectividade, instalar serviços, aumentar a capacidade de armazenamento, ou seja, anexar um novo disco, tudo pela mesma interface, sem precisar ter que aprender uma ou outra ferramenta diferente para isso. Tá? E aí, explicando, mais uma vez, reforçando aqui, o que a gente teria da infraestrutura tradicional, né, seria tudo separado, ou seja, eu teria um servidor, um rack de servidores, eu teria um switch de Fibre Channel, e eu teria um storage de armazenamento, que pode ser um NAS ou um SAN dentro da vida. A estrutura mais comum, que era inclusive a que a gente tinha no IFMA, era a convergente, onde a gente tinha servidores com muito poder de processamento e memória, né, que se conectavam a SANs, a Storage Area Networks, né, a storages, através de switches de rede e se comunicavam com clientes através de switches de rede. E a partir desse ponto, a gente estaria indo para uma estrutura, convergindo, né, mudando para uma estrutura hiperconvergente, onde eu teria tudo, armazenamento e servidor dentro de um box só, e no máximo uma saída de rede para servir os serviços para os nossos clientes, né? No caso, os estudantes, os professores ou prestadores de serviço da instituição. E aí, com isso, o que eu posso ter, né? Qual é a vantagem desse tipo de infraestrutura? A vantagem da hiperconvergência. Eu tenho uma eficiência de dados, né? Eu consigo ter uma eficiência no armazenamento das informações, a replicação das informações, a manutenibilidade e a garantia de que essas informações terão mais facilidades de serem replicadas. Então, esses dados estão sendo o tempo todo replicados, tá? Na infraestrutura hiperconvergente, a informação fica sendo copiada de um servidor para outro constantemente, evitando que se houver uma perda de HD ou até mesmo de um servidor, eu já tenho a cópia em outros 2 ou 3, de acordo com sua definição, em outros 2 ou 3 servidores. Tá? Rápida implementação. A utilização da ferramenta foi se apresentava ser muito simples, muito fácil de utilizar. Então, questão de horas, eu já estaria com um ambiente disposto para começar a utilizar. Escalabilidade. Esse foi um dos pontos mais interessantes da hiperconvergência, porque a escalabilidade aí não a parte somente do fato de eu poder crescer a minha infraestrutura, mas também eu poder escolher o que eu vou utilizar lá. Eu como instituição pública, ficava preso a certos requisitos, né? Então, se, por exemplo, eu não posso simplesmente de hoje para amanhã decidir comprar um servidor como uma instituição, uma empresa privada, tá? Eu teria que fazer todo um processo, ou fazer adesão à ata, que não é muito interessante, ou fazer uma licitação, que sim é interessante, porque aí eu posso especificar realmente qual é a solução que vai me atender, né? Até evitar gastos desnecessários que uma adesão à ata pode acrescentar. E aí, com isso, o que eu estou dizendo? Eu posso comprar qualquer tipo de equipamento que ele vai me atender. Então, minha rede pode crescer facilmente com qualquer tipo de hardware que eu anexar a ela. A proteção de dados, ou seja, apesar de tudo, eu tenho que ter uma garantia da informação, estou trabalhando com dados da população, estou trabalhando com dados dos alunos, eu não posso estar perdendo essas informações. Reduz os meus custos. Por que reduz os custos? Porque se a gente pensar numa infraestrutura convergente, o armazenamento, por exemplo, está em storage, né? Então, no caso, uma storage, se for adquirir uma outra, você vai estar
tendo custos acima de 100, 200, 300 mil para uma storagezinha simples, que talvez nem atenda toda a sua necessidade, né? E com isso eu reduzo os gastos, com a estrutura hiperconvergente eu reduzo muito os gastos, pois eu não vou estar investindo somente numa área. E o melhor desempenho dos equipamentos. Como eles vão estar todos num barramento só, e eu posso distribuir a carga entre os processadores, distribuir a utilização da memória, eu acabo tendo um melhor desempenho, um melhor uso dos recursos, e aí eu consigo entregar melhores soluções para os meus clientes. Mas como assim escalável? Escalável exatamente como está sendo dito. Então, se eu tenho uma estrutura hiperconvergente, e eu já tenho lá, aqui, 1, 2, 3 servidores conectados, todos eles com seus armazenamentos. Vejam aqui que esse box apresenta um grupo só, tá? Apesar da parte de storage estar aparecendo aqui um ícone fora, isso aqui é só um símbolo, na verdade ele está dentro do servidor. Então eu tenho 3 servidores que compõem toda a minha estrutura hiperconvergente, tá? Tanto storage quanto switch, está tudo dentro dela. Mas essa minha estrutura, ela vai, com o decorrer do tempo, com a utilização dos serviços, ela vai aumentando a sua demanda e utilização. Então, no tempo 1, eu estou numa utilização de recursos, no tempo 2, esses recursos vão subindo, no tempo 3 vão subindo, no tempo 4 eu já estou engargalado. Então, numa infraestrutura hiperconvergente, como é que eu posso subir isso? Simples. Eu adquiro um novo servidor, ou 3 novos servidores, 2 novos servidores, seja lá quantos eu tenho disponibilidade de compra, e simplesmente digo que aqueles servidores vão fazer parte desse cluster, dessa infraestrutura hiperconvergente. Automaticamente, eu tenho um crescimento em várias direções, porque na infraestrutura convergente, se eu comprasse servidor, eu subia somente CPU e memória. Se eu comprasse storage, eu subia somente armazenamento. Na infraestrutura hiperconvergente, o servidor compõe todo o conjunto. Então, na hora que eu adiciono um novo servidor, eu aumento a capacidade de armazenamento, de processamento e de memória de todo o meu ambiente. Então, todo ele ganha. Então, quando eu adiciono um servidor nessa estrutura, eu estou crescendo ela em vários pontos. Certo? E aí é um problema que a gente teve, e geralmente se tem quando você está adotando uma nova tecnologia, é que começaram as desconfianças. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E tudo mais. Mas bem, na época, um grande player que estava crescendo bastante no mercado brasileiro, estava entrando no mercado brasileiro, que já trabalhava com hiperconvergência, era a própria Nutanix. E tivemos até apresentações com a Nutanix, né? E isso é comum. Na área de TI, a gente sempre tem esses embates. Afinal de contas, ninguém quer deixar de prover o serviço. Né? Que lindo, é tudo lindo e maravilhoso, mas vamos mudar assim? Não. Então, começamos a pesquisar para ver se realmente era aquilo tudo que apresentava. Tá? E a Nutanix era um dos maiores players, ainda é um dos maiores players do mercado. Tá? E na época a gente teve, ou agora em 2017, tinha inclusive toda a infraestrutura será hiperconvergente em 3 anos. E realmente, né, isso aí deu uma base para a gente, porque a gente foi conversar com o pessoal da Nutanix para saber como era a solução deles e como é que funcionava. E a Nutanix era e ainda é, como eu falei para vocês, segundo o gráfico do Magic Quadrant, de hiperconvergência, né? HCI é Hyperconverged Infrastructure, Hyperconverged Infrastructure, tá? Então, segundo o Magic Quadrant da Gartner, a Nutanix ainda é o principal ponto. Em 2014, ela era a única player que falava ainda em hiperconvergência que estava chegando no Brasil, mas mesmo no Brasil ela era iniciante. Então pedimos uma apresentação e vimos a apresentação deles, né? Vimos como é que funcionava a solução e tudo mais. Foi muito importante, é sempre muito importante você ver outros players. Não pelo simples fato de você, eu vou comprá-lo, não, mas para você conhecer também como é que ele funciona, tá? Por quê? Tendo esse ponto de vista, tendo essa análise, aí depois da conversa, quais foram os problemas? Hiperconvergência é uma solução interessante para a gente? É. É o caminho a ser seguido? É. A gente pode abraçar? Talvez. Quais eram os problemas?
o Nutanix, para nossa instituição, tinha um custo muito alto. Eu não posso dizer que seja caro, a gente está fazendo uma análise de negócio, e aí, caro é um termo muito pejorativo de se utilizar. Você não pode usar um termo caro para determinada coisa, você tem que pesar quanto sua instituição vai ganhar com isso, qual o valor agregado que eu teria à minha instituição quando adquirir essa solução. E o principal, no nosso caso, ia ter valor agregado? Ia, mas a gente vai conseguir manter? Talvez não. Por quê? Para a gente, como instituição pública, e com previsão de cortes mais à frente, porque a gente já tinha tido vários cortes, o custo de manutenibilidade do Nutanix era alto, né? Um problema que a gente tinha é que a dependência do hardware legado, ou seja, na época, se eu comprasse um box, uma caixa da Nutanix desenvolvida, entregue pela Dell, se eu quisesse ampliar meu parque, eu teria que comprar da mesma fabricante. Mesmo que eu estivesse usando Nutanix e tudo mais, eu não poderia fazer uma adesão à ata de um fabricante de outra marca, eu não podia comprar de outra marca, eu teria que comprar somente da Dell. E isso poderia inviabilizar no caso de uma urgência, de uma necessidade de compra emergencial, porque às vezes problemas acontecem, né? E o outro, suporte, licenças, treinamento, então isso ia consumir muito para a instituição, para o dinheiro que a gente tinha disponível, né? Mas isso serviu para a gente porque, primeiro, vimos que isso, no caso do Nutanix, quebrava um pouquinho do conceito da hiperconvergência, porque eu não teria um ambiente heterogêneo, eu teria um ambiente homogêneo, eu teria que ter caixas da mesma marca, com a mesma especificação e tudo mais. Então, eu não conseguiria atuar. E aí fomos partir para outros pontos. Tem outros players, tem outras pessoas que podem apresentar soluções para a gente, que podem resolver o mesmo problema, que tem a mesma qualidade. Já que estamos falando de uma coisa nova, por que não olhar para outros players que estejam apresentando coisas novas? Tá? E principal, baixa curva de aprendizado. Porque a gente também, um fator que eu não apresentei, é que a gente tem que pensar o seguinte, nós, aqui eu estou falando que nós somos o campus da reitoria, né? Nós somos a reitoria, mas nós oferecemos suporte e temos também as partes de TI em cada campus espalhado pelo estado. Então, não adianta nada eu adquirir uma solução em que eles vão ficar presos a gente, eles têm que ter possibilidade de aprendizado e de utilização também, tá? Então, os técnicos de TI que estivessem no interior, que quisessem abraçar a tecnologia, eles tinham que ter uma facilidade também de mudar isso, para não ter uma coisa a longo prazo, né? E aí, sim, numa conversa também entre a nossa equipe, um colega nosso, o Eduardo, falou, olha, tem uma solução que está muito boa, eu já utilizei quando eu trabalhava em outras empresas, né, isso foi antes dele entrar, porque, como eu falei, a nossa equipe era muito nova dentro da instituição, a equipe foi recém-formada, né, e ele tá muito bom, tá estável, tá maduro, ele tá na versão 3 do sistema. E aí, tá bom, vamos abraçar, vamos analisar. A gente já tinha testado outras soluções de virtualização, mas nenhuma tinha hiperconvergência na época. E aí fomos ver essa solução, o que era que essa solução propunha, né? E realmente ela tinha uma grande vantagem, que ela utilizava, era uma solução que ela não se propunha a desenvolver uma coisa completamente nova. O que é que ela faz? Eu vou pegar as melhores soluções que tem no mercado, que são open source, mas sem o sentido pejorativo, pensando que open source é ruim e tal, não, mas ferramentas open source que tenham qualidade, né, que sejam boas, que sejam utilizadas no ambiente corporativo. Então, o Proxmox, ele faz o quê? Ele reúne todas essas ferramentas de grande qualidade, open source, e faz uma ferramenta de gestão que integra todas elas, que conversa com todas elas, tá? Então, ele é um orquestrador dessas ferramentas. E aí fomos analisar, né? E, mais uma vez, foi boa a conversa com a Nutanix, porque a gente começou a observar, assim, olha, aqui para virtualização, o que ele utiliza para virtualização? Ele usa essa ferramenta. O Proxmox usava a mesma ferramenta que eles apresentaram para a gente, que usava de virtualização, que era o KVM, né? Se eu quisesse criar um container, ele tinha um LXC,
ele tinha soluções de container lá, né? E a gente começou a fazer um de paras. Olha, essa solução aqui no Nutanix é essa solução aqui no Proxmox. A solução de storage é a R3 no Nutanix. Dentro do Proxmox, a gente pode utilizar Ceph, GlusterFS. E aí começou a esmiuçar a ferramenta. A gente foi analisando ponto por ponto. Não foi uma coisa que a gente simplesmente se jogou de cabeça. Tá? E aí, switch virtual, tem Open vSwitch, muito madura a ferramenta, muito bom, trabalha tranquilo, né, com Layer 3. API e ferramentas CLI. Por que API e ferramentas CLI eram importantes para a gente? Porque para a gente era uma vantagem a gente não ficar preso, né? Então não adiantava nada, por exemplo, deu um problema no serviço tal, mas eu não consigo acessar agora porque eu preciso de uma ferramenta X instalada na minha máquina para poder acessar, e eu não estou com a minha ferramenta aqui, eu estou só com o meu celular, ou eu estou só com o notebook da minha esposa, ou com o da minha filha, ou seja lá o que for. Então tinha que ser uma coisa mais dinâmica. Se ela tem APIs, eu posso desenvolver ferramentas minhas que atuem com ela. Se ela tem ferramenta CLI, é melhor ainda, porque eu faço um acesso de terminal, hoje em dia, até o celular mais simples consegue acessar uma ferramenta de terminal, você se conecta e faz as atividades, faz as operações e tudo mais. E ele já tinha uma ferramenta CLI. Que, na verdade, foi outra coisa bonita que a gente viu do Proxmox, é que ele não reinventava. A ferramenta gráfica dele, na verdade, conversa com a ferramenta CLI. Então, tudo que eu tenho na ferramenta gráfica, eu tenho na ferramenta CLI. Eu consigo fazer interação, certo? Consigo fazer a utilização. E o principal, na época, em 2014, ainda não tinha nenhuma ferramenta de hipervirtualização ou de orquestração de hipervirtualização com hiperconvergência gratuita ou aberta e tudo mais, exceto a Nutanix, que fosse HTML5, ou seja, mais um ponto. Então, se eu tivesse um browser, eu conseguia acessar e administrar a ferramenta, certo? E aí vamos olhar a ferramenta, né? Vamos olhar a interface dela, de como é que é a interface. Vimos que a solução era madura, que ela era adaptável a diversas necessidades, que tinha controles de autenticação de LDAP, né, com ou LDAP, ou LDAP, ou AD, né, então a gente podia integrar com o nosso AD e fazer a autenticação, então tinha um controle, e tem uma granularidade muito boa, então eu posso dizer que determinado usuário só faz backup, determinado usuário só acessa grupos de servidores X, Y e Z, né, e ele tem as APIs e ferramentas CLI. Tá? Quando nós entramos, a versão era 3, então a interface não estava tão bonita quanto está hoje, não estava tão agradável quanto está hoje. Hoje ela já deu uma melhorada, o Proxmox já está na versão 6. Tá? E nós viemos nesse tempo todo fazendo a atualização do nosso parque, fazendo upgrades do nosso parque, sem grandes problemas, sem grandes paradas, com boas atualizações e mudanças de versão mesmo, sem precisar parar o nosso parque. Claro que com todos os cuidados de backup e tudo mais, e seguindo o grau todo de informação, né? E o Proxmox possibilitava para a gente diversos níveis de uso, porque como eu falei para vocês, a gente não estava procurando só uma solução que atendesse o nosso caso, a gente tinha que pensar também nos campos no interior. Então tinha campos no interior que não ia ter a quantidade de servidores que a gente tinha. Então, ele seria útil para eles se eles tivessem somente um servidor? E campos que só tem 2 servidores, como é que funcionaria? O que eles teriam de recurso? O que podia ser usado? 3 ou mais servidores. O que eles... Então, a cada nível ou quantidade de servidores, quais eram as features que eles poderiam utilizar do Proxmox? Então, fizemos também esse levantamento. E aí a gente viu que quando tivesse um servidor somente, ele poderia usar VMs normais, containers, pode usar um NAS, né? Pode usar um disco externo, fazer backup, e fazer uma sincronia de informações e conectar informações externas, tá? A gama de sistemas que o Proxmox se conecta é absurda. Eles conectam em NFS de storage, eles conectam em iSCSI, SMB, e assim vai. A lista é bem grande. Tá? Para ambientes que tivessem 2 servidores, além, claro, das VMs, LXC e o NAS, aí ele já poderia começar a utilizar uns recursos de cluster, de sincronia de VMs, ou seja, uma cópia da VM que está rodando no nó 1 para o nó 2, para caso o nó 1 caia, ela suba a VM
no nó 2 sem nenhum problema, né? A possibilidade de ativação do ZFS, LVM replicado, né? E a migração de VMs. Então, eu posso simplesmente, se uma determinada máquina, porque como eu falei antes, ela é bem heterogênea, então eu não sou obrigado a ter a mesma característica de servidor para poder eles se conectarem. Então, se eu tenho um servidor com 64 GB, eu posso adquirir um outro de 128 GB. Claro, aí fica a questão de gestão, né? Porque eu vou ter que, vai ter VMs que podem não conseguir rodar. Mas o que eu quero pontuar aqui é que ele não se nega a você adicionar esse servidor no cluster e aí você fazer a gestão de, não, essas VMs aqui vão poder migrar porque vai estar dentro do recurso e tudo mais. Então, isso não é impeditivo, tá? Então, esse campus já teria essa possibilidade. Então, atende já diversos níveis de campus para a gente. E no nosso caso, que íamos começar com 3 servidores, né, a gente já teria tudo isso com a possibilidade de alta disponibilidade. Antes eu falei de cluster, e agora eu falei de alta disponibilidade. Cluster é quando eu posso juntar os nós, né, fazer eles conversarem entre si, e aí eu vou fazer uma gestão única, numa interface única, eu faço a gestão dos 2 nós, e posso fazer a migração de VMs. Já o HA é realmente a alta disponibilidade. O nó 2 caiu, ele migra o nó, as VMs que caíram lá estão configuradas para funcionarem com alta disponibilidade, e ele começa a levantar as VMs, já começa a trabalhar as VMs para lá. Eu posso, inclusive, especificar níveis de prioridade, então eu posso dizer cada nó qual o nível de prioridade que o nó tem, então quando você colocar a VM dentro dos recursos de alta disponibilidade, ele já vai verificar como é que está a utilização de recursos em cada nó, e vai mover essa VM para um nó dentro desse pool de HA que você estabeleceu, que você pode criar vários pools de HA, né? Dentro desse pool de HA e dizer em que nó ela vai ser jogada, essa VM vai ficar funcionando, certo? E 5 servidores, eu já vou para o Nirvana, né? Eu consigo utilizar tudo isso e adiciono o meu storage, que é o Ceph, para ter alta disponibilidade de recursos, né? Eu vou ter o storage distribuído, eu vou ter dados distribuídos. Então, eu vou ter uma possibilidade de esquecer o que é RAID, né? Morte ao RAID nesse instante. A partir daí, eu não tenho mais a preocupação se eu vou criar um serviço, eu vou ter que botar discos para usar RAID 5, RAID 6, RAID 10, como é que vai ser? Eu não me preocupo com isso mais. Eu simplesmente digo, não, essas VMs vão utilizar um pool que tem SSD, tem discos mais rápidos, né? Então, se eu quiser para banco de dados ou para sistemas que têm um requisito melhor, de uma velocidade maior, então eu posso determinar isso dentro do Ceph. Mas as outras preocupações eu não tenho mais perda de disco, porque eu tenho que faltar lá um disco simplesmente para ficar esperando uma pane dentro de um HD. Então o Ceph, ele me possibilita isso. O único requisito dele é que ele, apesar dele dizer que o mínimo dele são 3 servidores, é interessante você começar a trabalhar ele com 5, porque 3 servidores é o mínimo. Você levanta o serviço Ceph, você consegue trabalhar, mas se um desses servidores cai, ele vai se resguardar, ele vai evitar perda de dados, e aí isso pode ser um problema. Com 5, você fica dentro. Ele pede sempre que você pule de 2 em 2, 3, 5, 7, 9, né? Então 5 já é interessante, porque se eu perder um nó, que a probabilidade é grande, eu ainda continuo com 4 servidores, está desbalanceado, porque ele solicita 5, né? Como eu falei, de 2 em 2, a partir de 3, de 2, soma 2, né? Mas você não fica com serviços parados, ele faz a redistribuição das informações, ele detecta que aquele nó caiu, e aí ele faz a réplica, né? Ele pega os dados que foram, não tem mais redundância, e começa a fazer a redundância deles, certo? E aí a gente tem essa possibilidade dentro do Proxmox. E mais uma vez, é tudo gerido dentro da interface. A interface gere tudo lá dentro. E aí fomos fazer as comparações de recursos, como eu estava falando para vocês. Dentro do Nutanix eu tinha o R3, dentro do Proxmox eu tenho o CF. As VMs que a gente viu, a gente não queria, não desmerecendo o outro player que o Nutanix colocava para a gente, mas a gente queria evitar a necessidade de estar comprando licenças o tempo todo. O pessoal pode falar, não, mas tem a licença lifetime, né? Mas a licença lifetime,
em muitos casos, ela fica presa à versão que você tem. Então, você tem a licença de uso da versão 5, né? Então, daqui a 20 anos, você ainda tem a licença de uso da versão 5, está funcionando, beleza. Mas se ela for ir para End of Life, você não tem mais atualização. E aí, se você quiser passar para a versão 6, você tem que adquirir uma nova licença. Tá? Então, a gente estava evitando essa possibilidade. A gente estava fazendo uma projeção para 10 anos, né? Então, vinha com KVM, os containers que ele usava LXC, os dois tinham alta disponibilidade, não tinha solução de backup na época, tá? Eu falo agora na época, porque eu estou sempre comparando por que a gente fez essa coisa. Mas dentro do Proxmox ele já tem uma solução de backup e já está sendo desenvolvida uma solução de backup mais robusta ainda, porque ele vai ter agora a parte incremental de backup, antes era só backup full, né? Os dois são escaláveis. Heterogeneidade, o Proxmox permite que seja heterogêneo, então, como eu falei, eu posso comprar tanto de marcas diferentes, com especificações diferentes, e adicionar ainda no meu cluster, e os dois têm API de administração. Então, ele atende a todas as necessidades. E fomos partir para comparação de custos, né? Comprando um box, na época, quando a gente viu as licitações, ele tinha um valor muito alto se eu comprasse um servidor com maior capacidade para armazenar o Proxmox, né? Então, a gente ia ter muito mais ganho, migrando para o Proxmox. Fomos partir para a parte dos valores, né? Porque a gente precisava também comprovar valores e mostrar viabilidade, tá? E aí fomos ver instalação, licença, softwares de backup e tudo mais que iam ser necessários para manter, né? E vimos o valor que ia chegar. Dentro do caso da utilização com o Proxmox, a gente já teria uma realidade bem diferente. Mas vejam bem, por quê? O Proxmox, ele tem licença? Tem sim, você compra uma licença de suporte, você não compra a licença para uso da ferramenta, ela vem completa, tá? Mas se você, eu cotou na época a licença Premium, e a licença Premium deles, com todo o suporte, com atendimento, com SLA de 2 horas, sairia por 40 mil para licenciar todo o nosso parque. Então, não tinha mais para onde a gente correr em solução. Era completamente viável, tá? Isso aqui é uma ideia de visão da interface, para vocês terem uma ideia, tá? De como é que ele funciona, como é que é a tela dele, né? Isso aqui é um acompanhamento do CEF. E aí, quais foram os resultados obtidos dessa escolha da gente? Como eu falei, foram em 2014, 2015. A gente não teve paradas críticas, claro, a gente teve paradas? Teve, mas porque a gente tem problemas alheios, HDs parando, a gente tinha que ter uma experiência também, conhecimento, desenvolvimento da coisa, a gente não teve uma janela para um POC de 6 meses, por exemplo, a gente tinha coisas que realmente estavam sendo necessárias ser feitas, e aconteceram coisas nesse meio tempo que obrigaram a gente a ir mais ainda, porque como eu falei, a gente já tinha o nosso equipamento com End of Life, né? O upgrade do hardware é simples, a atualização do sistema foi sem impacto, fácil de manter e de rápido aprendizado. Então, ela é bem intuitiva, a ferramenta, fácil para o pessoal manter. Tá? E aí, como é que era o nosso ambiente em 2015 como é que ele era agora? Em 2015, a gente começou com 5 servidores, era uma rede giga, que não é indicado, tá? Mas a gente começou com a rede giga, e 18 VMs, módicas 18 VMs. A gente tinha bem mais do que isso, mas estavam no nosso cluster legado, e convergente, que tinha um SAN e uma Blade ainda rodando. Até porque ainda se tinha aquele medo, realmente a gente pode migrar tudo, vamos rodar isso tudo, e aí, vai parar, não pode, e tal, porque a gente tem processos, né, que não pode parar, então a gente tem processos de seleção e tudo mais, tá? As aulas, a gente tem aulas à distância também, certo? E aí, como é que está a nossa realidade hoje? Hoje, a gente cresceu, está com 10 servidores, já está com um ambiente heterogêneo, a gente tem outras marcas rodando, nossa rede subiu para 10 GB, temos 69 VMs rodando, 5 containers LXC, e já implementamos a nossa nuvem privada com Kubernetes, Rancher, fazendo gestão, dentro do Proxmox. Né? Então, tem máquinas lá rodando e fazendo o Proxmox. E o nosso cluster legado está desligado, né? Nesse meio tempo aconteceram diversos problemas, falhas de energia, nós temos uma série de problemas com a eletricidade aqui, e a infraestrutura é muito ruim na parte elétrica aqui no Maranhão, e acabou danificando discos do nosso storage do legado, né, do convergente, danificou também discos da nossa storage de software, mas foi fácil a troca, foi mais tranquilo, né?
mas ficou inviável a manutenibilidade e o custo para manter essa storage. A gente teria que comprar uma nova storage para isso. E como já foi postado que o hiperconvergente atendia a nossa necessidade, não vimos por quê. Ainda nessa evolução do nosso ambiente, né? Hoje a gente está com processamento, isso aqui é da interface do Proxmox, ele mostra isso aqui para você na hora que você vai adicionando os nós, tá? Ele tem, nossa utilização está em 5%, ou seja, a nossa capacidade de processamento está altíssima, nossa memória está bem avançada, a utilização de memória, mas tá bom, a gente tem ainda mais de 800 GB livres ainda de memória RAM para ser utilizado, e o nosso uso em disco está em 30%. Então, nós saímos de uma capacidade que nós tínhamos antes de 10 tera com o nosso legado, e estamos hoje com 104 tera, e como eu falei no início, a previsão para ampliação era de 4 milhões, e nós gastamos 1,5 milhão com toda essa estrutura que nós temos hoje, né? Passando para 10 GB, para 10 servidores e tudo mais. Sei que foram muitas informações, né? A gente teve aí várias palavras aí misturadas, switches, hiperconvergência, servidores, estrutura convergente. Nossa nuvem de palavras aí foi bem grande, né? Custos altos, custos baixos e requisitos. Eu não sei se eu já estourei meu tempo, eu acho que não. Tá? Não, a gente está no limite. Temos tempo aí para as perguntas aí, pessoal. Tá? Então, temos tempo aí para as perguntas, por favor, fiquem à vontade, né, tirem suas dúvidas, né, e vamos lá, tá? Aqui meus contatos. Sim, ele tem suporte a IPv6. O Proxmox, como eu falei, infelizmente não aparece o nome aqui, desculpa, não aparece o nome, tá? Mas ele tem sim suporte a IPv6, tá? Porque, na verdade, eu não falei, é uma coisa boa a se pontuar, como eu falei, o Proxmox ele é uma junção de diversas tecnologias e as melhores tecnologias. E ele não é um aplicativo que você instala, é uma ISO que você dá um boot no CD e manda instalar ele completo. Mas ele é baseado no Debian. Atualmente ele está no último Debian, o Debian 10, então já tem suporte a IPv6 desde a primeira versão que a gente está utilizando. Tá? Suporte a IPv6 full, sem problema nenhum. Tá? Inclusive, dentro dela, da própria ferramenta, você tem duas camadas de firewall. Você pode criar firewall para VM e criar firewall para todo o cluster Proxmox. Né? Então, você faz controle também em cima de IPv6 e de IPv4, fazendo o controle desses firewall também, de acessos e tudo mais. Não por nada, fica à vontade. Pessoal, a gente está encerrando aqui a apresentação do Bruno. Bruno, muito obrigado. Se você quiser ficar mais um pouco conectado, fica à vontade, tá? Quem quiser fazer pergunta para o Bruno, também fica à vontade. A outra sala da palestra seguinte, do Marcelo Leal, que vai falar um pouco de microserviços dentro do Nubank, já está habilitado, então quem quiser entrar lá, pode entrar. Você também é nosso convidado, tá bom, Bruno? E é isso, a Beleza? gente, a gente fica por aqui e até. Muito obrigado, tá? Pessoal, Tá. eu estou me desconectando e estou indo para lá. E vocês têm ainda 15 minutos ainda. Lá demora mais uns entre 10 e 15 minutos para começar. Eu vou dar um tempo por aqui se aparecer alguma dúvida, mas caso alguém queira mandar depois, pode mandar também e-mail, mensagem. Tá? Obrigado a todos aí pela presença.
Lembrando, Bruno, que a gente gravou, tá? Depois a gente manda para vocês e disponibiliza para todo mundo. Beleza, beleza. Bruno, Oi. parabéns aí pela apresentação, parabéns aí Ah, pelo projeto, eu acho que agregou muito aí para a universidade de vocês. Eu também sou de universidade, sou aqui da Universidade de Campinas, né, Unicamp. Eu não sou muito dessa praia, eu sou mais da praia de desenvolvimento, né, e ciência de dados, mas eu tenho muito interesse porque influencia, né, as nossas soluções, a questão da solução que a gente está usando por baixo, né. por recurso. Como que está a questão de containerização? Se eu já uso um produto, por exemplo, no caso, um produto da Red Hat, OpenShift, para me ajudar, o Proxmox ele é mais fechado, aí eu não teria opções, eu consigo ainda plugar diferentes soluções para me ajudar? Você diz utilizar, por exemplo, o OpenShift para fazer a gestão em cima do Proxmox? Isso, dos containers. Ou vocês usam o Kubernetes e o Ranch? Rancher. Eu utilizo o Kubernetes e o Rancher dentro dele, né? Olha só, desculpa, eu não gravei seu nome. É Denis. Opa, Denis. Denis, olha só, na época a gente começou a estudar também o OpenShift e pensou nisso aí. Na época ele não tinha integração para fazer gestão do Proxmox. Eu não sei hoje como é que está. Eu acho que não tem nada que impeça, porque, como eu falei, ele tem a parte de API, né? Trabalhar na parte de desenvolvimento. Pode ser que você consiga fazer alguma integração, fazer ele conversar com ele. O OpenShift, você poderia criar umas VMs dentro do Proxmox e rodar o OpenShift nela sem problema nenhum. Não teria problema não, tá? Porque eu confundi com outra solução, tá? Mas o OpenShift você ia usar sim, consegue usar sem problema nenhum. Eu estou utilizando o Rancher, porque era uma ferramenta que eu já utilizava há mais tempo, a gente começou a utilizar ela, e ela deu uma amadurecida boa, tá? Mas o OpenShift roda tranquilo dentro do Proxmox, você consegue sim fazer o controle dessa parte de containers, fazer toda a esteira de produção, fazer tudo em cima dele, não tem problema nenhum. Ah, legal. Muito obrigado. Nada. Eu confundi com o OpenStack. Ah, tá certo. Então, por isso que eu estava com da API. Mas o OpenShift tem sim.